bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia e nós estamos aí nesse especial Oncologia para levar para você informações sobre câncer, sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, sobre tratamento. E hoje, o tema do nosso podcast de hoje é câncer de pulmão, essa doença que acomete muitas pessoas no mundo inteiro. Todos os anos no mundo são diagnosticados mais de 2 milhões de casos e muitos desses pacientes morrem. Por quê? Porque esse tumor ele é diagnosticado num estágio muito avançado. Então, a gente está aqui hoje para levar informação para você, principalmente para a gente focar nessa questão da prevenção e do diagnóstico precoce. Eu estou recebendo 2 profissionais que atuam aí de mãos dadas no tratamento desses pacientes que recebem um diagnóstico de câncer de pulmão. Dr. Moisés Lopes, oncologista, e Dr. Hugo Amorim, cirurgião torácico. Sejam bem-vindos ao podcast Viver Bem. Obrigado, Juliana. É um prazer estar hoje aqui discutindo, conversando com você, com Moisés, sobre um tema tão importante, né, de uma doença tão prevalente que leva a óbito aí várias pessoas, né, em todo o mundo. E é isso, acho que vai ser uma conversa bem bacana e que todos nós vamos aprender bastante. É um prazer estar aqui no Viver Bem, junto com vocês da equipe, Dr. Hugo, para a gente discutir esse tema extremamente relevante. Os números são, assim, alarmantes, né? 2 milhões de casos diagnosticados no mundo e grande parte desses chegam a óbito realmente. Você, doutor Moisés, que lida ali nesse acompanhamento, é isso mesmo? Sim, se a gente avalia os dados brasileiros, por exemplo, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, a gente tem cerca de 30 mil casos ao longo de um ano, com 28 mil mortes. Então a gente percebe que a maioria dos pacientes acabam falecendo. E por que isso acontece? Porque quando os pacientes chegam, a doença já está espalhada, já está metastática avançada. Então, isso reduz a sobrevida, né? O tempo que ele tem de vida do diagnóstico até a morte. Por que esse diagnóstico tão tardio? Não tem sintoma, não tem exame, por quê? Só quando esse tumor já está num estágio bem avançado que ele é diagnosticado? Na verdade, o câncer de pulmão, ele surge, né, como um nódulo pulmonar pequenininho. E aquele nódulo no seu estágio inicial, naquele momento inicial, realmente ele não causa nenhum sintoma. Quando o paciente ele vai apresentar algum sintoma, normalmente o tumor ele já apresenta aquilo que Moisés falou, né? Algum sinal de metástase, ou seja, a doença espalhou-se, foi para o fígado, foi para o cérebro, para o sistema nervoso central. E aí ele começa a sentir realmente algum sinal ali, algum sintoma realmente importante. Então, muitas vezes, os sintomas, e é um outro fator importante de falar também, os sintomas, eles são subestimados. Então, aquele paciente que sente uma dor torácica por um longo período, fica ali tomando analgésico, anti-inflamatório, e não investiga a causa daquela dor. Fica remetendo aquela dor a uma escoliose, algum problema muscular, e não investiga, né? Então, por isso que é importante a gente discutir isso a fundo, né? Quais são os pontos, assim? Eu sei que não tem sintoma, mas se vocês pudessem listar aqui situações como essa que o Dr. Hugo falou, né? Da dor torácica, por exemplo. Que outras situações, não vou dizer sintomas, mas é sintoma, né? Sim, sim. Podem indicar essa necessidade de buscar esse exame para diagnosticar? Bom, pacientes que têm uma tosse que não passa, toma xarope, toma anti-inflamatório, e a tosse persiste por muito tempo, é algo que se precisa pensar. A dor, como o Hugo falou, né? Às vezes não só torácica aqui no peito, às vezes tem uma dor lombar que ficam considerando como algo meramente lombar e às vezes já é metástase do câncer de pulmão. Um catarro que a pessoa expele com raios de sangue ou sangue mais importante, né? Uma falta de ar que não melhora com o tempo. São algumas situações, além da perda de peso, né, obviamente, que nos chamam a atenção e merecem a investigação com o especialista. A gente falou de câncer coloretal, por exemplo, 45 anos, tem que fazer a colonoscopia, né, para diagnosticar esse rastreio. No câncer de pulmão, tem algum exame para rastreio? Nós temos hoje a recomendação de realizar o que a gente chama de tomografia de baixa dose. Quando eu falo baixa dose, é a dose de radiação que o paciente é submetido durante o exame, certo? Então, existem orientações, a depender das sociedades, de estudos, mas de uma forma geral, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, né? Ela recomenda que
seja feita tomografia de baixa dose em pacientes que tenham idade entre 50 e 80 anos, que tenham história de tabagismo, que tenham parado há menos de 15 anos, ou seja, fumou uma carga tabágica de mais de 20 maços ano. O que é que isso significa? Passou, por exemplo, 20 anos fumando ali uma carteira de cigarro por dia. Então, aquele paciente, a gente costuma dizer que ele tem uma carga tabágica de 20 maços ano. E os pacientes que tiveram essa carga tabágica, mas pararam de fumar há menos de 15 anos. Então, esses pacientes são pacientes de grupo de risco, que a gente chama. Então, eles deveriam ser rastreados anualmente com esse tipo específico de tomografia, que é a tomografia de baixa dose, né? Você falou aí do tabagismo. É o principal fator mesmo? A gente tem um cigarro, né, comum, que é o principal fator. Em cerca de 90% dos casos, ele está presente no câncer de pulmão, mas precisamos lembrar do cigarro eletrônico, né? Que é algo recente, muito utilizado pelos jovens, que por ter cheiro, gosto, às vezes minimiza a potencialidade do risco. Mas um dado importante, Juliana, que eu acho, é poluição ambiental. Cerca de 300 mil casos de mortes no mundo por câncer de pulmão é devido à poluição ambiental. Então a gente precisa reforçar e explorar a questão da área verde, que é tão pouco discutido nas cidades, principalmente nas capitais, né? Como se proteger, então, da poluição ambiental? É complicado. Eu digo assim, cada pessoa, né? Quando a gente pensa nesse papel de que cada um tem. Por exemplo, eu não vou fumar porque eu sei que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão. Mas a poluição ambiental a gente não tem muito, né? Como fazer. Se bem que aqui em Natal nós estamos um pouquinho mais protegidos, né? Eu acho que... O ar ainda não é tão poluído. Individualmente, eu acho que é um pouco difícil, né? A gente conseguir intervir, por isso que tem que ser uma coisa mais direcionada por órgãos competentes, né? E você falou de proteção, lembrar das profissões, né, Hugo? As profissões que têm contato com gases, vapores, produtos químicos, por exemplo, o bombeiro que entra em contato com incêndio, o pessoal que trabalha com diesel, o pessoal que trabalha com aquelas telhas que tem o material amianto, tem que usar o equipamento de proteção individual, conhecido como EPI, porque em alguns casos, Juliana, as fábricas não fornecem o EPI de maneira adequada e os profissionais do trabalho ficam expostos por anos a esses gases, vapores, e acaba que pode desenvolver futuramente o câncer de pulmão. E outra coisa interessante também, só complementando o que o Moisés falou, é a questão da relação genética, né? Do componente genético que existe no câncer de pulmão, que também é extremamente importante, né? A gente tem que sempre considerar isso, perguntar para o paciente se tem alguém na família, parente de primeiro grau, que teve ou tem câncer de pulmão também. Isso aí sempre faz parte da nossa... E aproveitando o gancho, né? Tem que lembrar também, pacientes, por exemplo, que já tiveram linfoma nessa região e fizeram radioterapia como tratamento, tem um risco aumentado, a radioterapia nessa região aqui. É outro ponto importante, né, Hugo? Uhum. E acho que os principais são esses, né? De câncer de pulmão. Vocês falando de cigarro, eu pensei que no fumante passivo, ele também tem chances aumentadas de ter um câncer de pulmão? Sim, geralmente esse risco é 3 vezes maior do que as pessoas que não convivem com, digamos, fumantes ativos, né? E quem fuma, aí o risco é bem maior, 20 a 60 vezes maior comparado a quem não fuma. Então, vamos aí para o diagnóstico. Recebi o diagnóstico, a gente estava conversando aqui antes e geralmente a pessoa está fazendo exames por outro motivo e é surpreendido com esse diagnóstico. A partir do diagnóstico, qual é o processo aí para iniciar esse tratamento? Na realidade, a partir do momento que você tem um exame de imagem, né, com uma suspeita, na verdade, o exame de imagem ele levanta a suspeita que o paciente tenha câncer de pulmão. Então, a gente parte para o segundo passo, que é o quê? A biópsia. A biópsia é que realmente vai firmar o diagnóstico, né, e dizer o tipo e o subtipo de câncer de pulmão que aquele paciente tem. A partir do momento que ele firma o diagnóstico na biópsia, a gente passa para um momento que a gente chama de estadiamento, que é o quê? É estudar o corpo do paciente como um todo, através de, principalmente, exames de imagem no primeiro momento, para saber se aquele paciente tem a doença restrita só ao pulmão ou se tem algum outro sítio de acometimento. Sistema nervoso central, cérebro, fígado, suprarrenal
ossos, que são os principais locais aí que são acometidos por metástase, né? E aí, nesse momento, após o estadiamento, é que a gente define que tipo de tratamento o paciente vai seguir, né? O profissional que procura, doutor Hugo está falando aí, a gente recebeu o diagnóstico, vai direto para o cirurgião torácico, vai para o oncologista, ou o pneumologista já inicia esse processo? Como é que acontece isso? Geralmente, se for uma queixa respiratória, uma queixa relacionada ao pulmão, normalmente as pessoas procuram inicialmente o médico pneumologista, né, que cuida do pulmão. Quando a gente tem um fluxo adequado de encaminhamento, geralmente quando tem, por exemplo, um nódulo, um caroço no pulmão, que é uma suspeita de câncer, ele tem que ser referenciado para o cirurgião torácico, por exemplo, como o Hugo, que é ele que vai fazer a biópsia. E depois desse diagnóstico, né, como o Hugo já explicou, numa decisão multidisciplinar, não só com médicos, fisioterapia, enfermagem, nutrição, a depender das necessidades do paciente, a gente toma a melhor decisão de tratamento. Sempre a equipe multi. Isso é provado em estudos. A decisão de um tratamento com equipe multi tem um desfecho geralmente melhor. Como é que é o tratamento? Quais são as opções de tratamento hoje para o câncer de pulmão? Então, do ponto de vista do câncer de pulmão inicial, digamos assim, aquelas lesões menores, bem localizadas, assim, o tratamento cirúrgico, ele ainda é o tratamento de escolha com expectativa curativa, né? Então, nós temos 2 tipos de cirurgia, que é a cirurgia minimamente invasiva, que aí entra a cirurgia por vídeo, aqueles pequenos cortes que o pessoal popularmente conhece como cirurgia a laser, né? E hoje em dia, cada vez mais está se difundindo a cirurgia robótica, né? A gente tem alguns centros no Nordeste que já tem um centro de cirurgia robótica bem consolidado. Então, você já tem isso em Fortaleza, Recife, Salvador. E tem a cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta. Quando a gente não tem disponíveis os materiais para fazer por vídeo, a gente faz de forma aberta. Uma mudança que está ocorrendo, né, ultimamente, a gente está passando por essa mudança agora, inclusive nesse período que a gente está vivendo, é a alteração do tipo de cirurgia. Então, para você entender, nosso pulmão ele é dividido em lobos, como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, do lado direito eu tenho 3 lobos que se encaixam para formar o pulmão direito. E, classicamente, a cirurgia de tratamento do câncer de pulmão é a lobectomia, ou seja, eu retiro um desses lobos, uma dessas peças. E a gente está num momento de transição em que as cirurgias elas estão se tornando menores. Eu estou tendo ressecções menores com o mesmo desfecho oncológico, com a mesma qualidade, digamos assim, de tratamento oncológico. Então, ao invés de tirar um lobo todo, eu estou tirando só uma partezinha daquele lobo. Então, isso aí está sendo muito discutido e muito difundido hoje, né, no mundo. Como é que fica o pulmão depois de uma cirurgia? Eu digo o funcionamento dele. Então, normalmente, antes da cirurgia, a gente faz um estudo da função do pulmão, né? Então, esse paciente que tem câncer de pulmão, normalmente é aquele paciente que fumou muito ao longo da vida e cuja função pulmonar não é nem de longe igual a de um paciente que nunca fumou. Então, aquele pulmão, a troca de oxigênio do pulmão, ela vai diminuindo ao longo dos anos, certo? E aí a gente faz um estudo para saber a viabilidade, se eu posso retirar aquele segmento do pulmão ou aquele lobo e não comprometer a respiração do paciente. E basicamente, assim, se o paciente tem uma função respiratória boa no pré-operatório, ele suporta bem a cirurgia e segue vida normal após a cirurgia. Ótimo. E o tratamento medicamentoso? É quimioterapia? O que é que tem de novidade, doutor Moisés? Bom, Juliana, se a gente considerar os últimos 20, 30 anos, né? A gente só tinha a quimioterapia como único tratamento sistêmico disponível, né? Só que nos últimos 10 anos surgiu a imunoterapia. O que é a imunoterapia? A gente aplica a medicação no paciente e estimula o sistema de defesa dele, porque o tumor usa uma estratégia de enganar o nosso sistema imune, sistema de defesa. Então, a gente alerta o sistema imune que tem alguma coisa diferente e ele combate o tumor. E geralmente esse tipo de tratamento oferece menos efeitos colaterais comparado à quimioterapia, porque é mais direcionado. A quimioterapia é uma coisa mais geral. Eu tanto posso machucar um pouco as células sadias sem câncer, como também, obviamente, as células com câncer. E nos últimos 5, 7 anos teve uma nova modalidade de tratamento que vem ganhando mais força, terapia-alvo. E o que seria terapia-alvo? Eu tenho alteração no tumor, e a medicação age como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, isso
ajuda a reduzir ainda mais os efeitos colaterais comparados, por exemplo, à quimioterapia e imunoterapia. E aí você pode me perguntar, de uma maneira geral, como seria o tratamento, né? O Hugo já introduziu muito bem. Quando está muito inicial a doença, a gente acaba optando pela cirurgia de início. Mas se for, por exemplo, um caroço, um nódulo com mais de 4 centímetros e que tenha ínguas, as famosas ínguas, ou linfonodos acometidos, a gente pode pensar no tratamento neoadjuvante antes da cirurgia para reduzir ou fazer sumir o tumor e depois eu poder encaminhar, por exemplo, para Hugo. E os tratamentos localmente avançados. O que é localmente avançado? É como se fosse um volume de doença considerável, mas que ainda não tem metástase. Certo. Não está espalhado. Nessa situação, geralmente a cirurgia fica em segundo plano, a gente opta pela quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, até imunoterapia, que é um tratamento mais moderno. E nas situações avançadas ou metastáticas, aí a gente precisa investigar alterações moleculares, tipo EGFR, ALK, ROS1, que são tipos aqui. Isso aqui é uma alteração no tumor e eu tenho a medicação, quebra-cabeça, para eu poder fazer esse tratamento. Então, assim, esses avanços já estão há muitos anos no cenário avançado e a gente vem trazendo para cenários mais precoces, após a cirurgia e até recentemente agora, antes da cirurgia, dando melhor qualidade de vida aos pacientes. As chances de cura do câncer de pulmão, né? No início aqui do nosso bate-papo, a gente comentou sobre a grande quantidade de pacientes que morrem. Isso é exatamente pelo diagnóstico tardio? Esses pacientes que recebem o diagnóstico precocemente, eles conseguem a cura do câncer? Sim, a cura, quanto mais inicial o tumor, a gente tem uma chance de cura elevada. A gente pode considerar de 80% a 90% dos casos. Por exemplo, se só precisar da cirurgia, é uma chance muito alta, né, Hugo, de cura. Uhum. E mesmo que precise do tratamento, geralmente é assim, quando precisa do tratamento, por exemplo, após a cirurgia, que a gente chama de adjuvante, é um tratamento que visa aumentar a porcentagem de cura e garantir uma sobrevida, uma vida com qualidade de vida ao paciente. A gente geralmente faz quando essa chance de cura, por exemplo, com a cirurgia é um pouco mais baixa, 50% a 60%, porque aí com tratamento sistêmico, né, seja quimioterapia ou imunoterapia, por exemplo, ou até terapia-alvo, a gente consegue aumentar de 10% a 20% essa chance de cura. Então, nos estágios iniciais, como outros cânceres, né, Hugo, a chance é muito boa, só que, infelizmente, como a gente não tem um programa de rastreamento, um programa de mostrar que a tomografia de tórax tem o seu papel importantíssimo no Brasil, acaba que os diagnósticos são mais tardios, né, com a doença mais avançada. Essa tomografia de tórax não vê só o pulmão, né? O objetivo dela é rastrear o pulmão, né? Então, assim, quando a gente coloca o paciente na máquina de tomografia, o objetivo é avaliar o pulmão. Então, a gente não avalia abdômen, crânio, nada disso, não. A tomografia de baixa radiação para avaliar o parênquima pulmonar, a consistência do parênquima em busca de pequenas lesões. Só para a gente relembrar, e a partir de que idade seria recomendado que uma pessoa fizesse uma tomografia? É como o Moisés falou, né? Varia de sociedade para sociedade, de estudo para estudo. Assim, normalmente nós da cirurgia nós seguimos aquela variação de 50 a 80 anos de pacientes que tiveram a carga tabágica mais de 20 maços ano, ou seja, fumaram, digamos, um exemplo, né, que eu falei no início, durante 20 anos, um maço de cigarro por dia, ou que pararam de fumar há menos de 15 anos. É o grupo de risco que precisaria ser rastreado. Certo. Só mais uma pergunta. Quem é que, com relação à incidência do câncer, ele é mais prevalente em homens ou em mulheres? Ou esse número se iguala? Bom, há alguns anos atrás, né, 20, 30 anos, era uma diferença muito grande entre homens e mulheres, que até, principalmente aqui no Nordeste, né, é uma coisa cultural de machismo, né? O homem que fuma, né, um homem mais forte, né, mas infelizmente, culturalmente, a gente tem isso aqui no Nordeste. Mas o que é que está acontecendo nos últimos anos? As mulheres estão fumando mais, isso reduziu a diferença entre eles, e alguns estudos mostram que as mulheres têm a maior dificuldade de parar o cigarro do que os homens. Então, acaba que elas estão fumando mais e estão tendo uma dificuldade maior de parar. Então, estão praticamente equivalentes. A diferença é muito pequena, né, Hugo, entre homens e mulheres, assim, mostrando que
não só o alerta vale para os homens, né? Culturalmente a gente sabe que o homem fuma mais, mas para as mulheres também mais jovens, ainda mais com essa moda agora do cigarro eletrônico, né? A gente tem que ficar bem atento. Tratamento, né? O paciente fez a cirurgia ou não, o caso não é de cirúrgico, é só de medicações mesmo. Como é que é esse acompanhamento desse tratamento e como é que é a vida desse paciente, né? Depois que recebeu o diagnóstico, por toda a vida ele vai ter que ficar ali bem atento, mesmo os que passaram pela cirurgia e que receberam a cura, a notícia da cura, eles têm que ter esse acompanhamento. Como é que é esse acompanhamento depois? Bom, o acompanhamento vai depender da situação. Se a gente tem uma situação curativa, o que é uma situação curativa? Uma doença inicial que fez só cirurgia, por exemplo, ou fez cirurgia e um tratamento adjuvante após a cirurgia, as organizações e sociedades preconizam acompanhamento durante 5 anos, desde o diagnóstico até a data que completa 5 anos. Geralmente, como é feito? Nos primeiros 2 anos, a gente acompanha o paciente a cada 3, 4 meses, com exames de sangue e imagem. E isso, quando completa 2 anos, que é quando tem o maior risco da doença voltar. Quando eu falo 2 anos, é do diagnóstico até 2 anos para frente. Isso é o período de maior risco da doença voltar, não que isso vá acontecer. Nesse período, a cada 3, 4 meses, a gente faz exames. Quando ultrapassa os 2 anos, a gente consegue acompanhar a cada 6 meses, até completar os 5 anos, que a gente pode oficialmente falar em cura e dar alta para o paciente. Mas acaba que a gente, né, cria um vínculo muito forte com os pacientes e eles optam por ficar uma vez a um ano, mesmo não sendo obrigatório isso. Então, acaba que eles ficam tendo cuidado pelo resto da vida, né? Agora, se for uma situação metastática, ou seja, uma doença avançada, é um pouquinho diferente. Geralmente, a gente faz um acompanhamento mais curto e por um prazo, geralmente, a princípio, indeterminado, porque a gente trata como se fosse um diabetes, uma pressão alta, né? O intuito é controlar a doença, então o acompanhamento, geralmente, é mais prolongado. Doutor Moisés, doutor Hugo, quero deixar aqui as câmeras abertas, que a gente sabe que a informação é importante, a conscientização das pessoas é importante, por mais que a gente fale. Pare de fumar, o cigarro aumenta o risco de câncer. As pessoas, tem muita gente que ainda ignora isso. Vocês que estão aí na linha de frente, que lidam com esses pacientes, né, que veem o desenrolar aí do tratamento, o desenrolar da doença, muitas vezes com um desfecho que não é o mais favorável. O que é que vocês teriam para falar para quem está em casa agora? Bom, eu queria agradecer ao Viver Bem pelo convite. Esse papo extremamente importante com o Dr. Hugo, né, da cirurgião torácica. Afinal, a equipe multi é o melhor caminho para o paciente. Você que fuma, busque ajuda para parar de fumar. Eu sei que não é fácil parar de fumar, então você precisa buscar ajuda, porque talvez sozinho você não consiga. E vocês jovens que estão com a moda do cigarro eletrônico agora, repensem, ouçam o que a gente está dizendo, o que os profissionais falam. Tem um risco, sim, de câncer de pulmão com o cigarro eletrônico. E você que convive com a pessoa que fuma, eu peço que tente reduzir ou evitar, porque senão você também vai ser um fator de risco para você. Um abraço a todos e obrigado pela atenção. E doutor Hugo? Só agradecer à equipe do Viver Bem pelo convite, né? O doutor Moisés também pela presença e pela conversa agradabilíssima hoje à noite aqui, né? E ratificar, né? Reafirmar tudo que o doutor Moisés falou realmente de forma bem completa, né? Sobre a importância da ajuda, né? Então, parar de fumar não é simplesmente acordar e dizer parei de fumar. Então, você tem que querer e depois procurar ajuda para que, com profissionais ao seu lado, com a família do seu lado, você consiga vencer o vício, a dependência ali do cigarro. Então, eu acho que o principal caminho é esse, certo? Além da questão de reconhecer também os grupos de risco, encaminhar os grupos de risco, né? E principalmente os outros colegas médicos que atendem pacientes que fazem parte do grupo de risco, geriatras principalmente, cardiologistas, reconhecer que aquele paciente é um paciente de alto risco, encaminhar para fazer o exame de imagem e, posteriormente, se detectado o câncer, encaminhar para algum de nós profissionais que fazemos o segmento desse paciente. Geralmente, a idade que é diagnosticado esse câncer, qual é?
Olha, normalmente são pacientes idosos. Tem pacientes jovens? Tem pacientes jovens, mulheres que nunca fumaram, que a gente acaba encontrando câncer de pulmão. Normalmente, a gente, inclusive, nesse perfil de paciente, a gente investiga esse tipo de mutação que o Dr. Moisés falou aqui, ó, mutação genética. E, na grande maioria das vezes, tem alguns tipos, seja com mutação ou não, que são mais comuns desses grupos de pacientes que nunca fumaram. Mas, de forma geral, realmente são mais os idosos mesmo, os mais acometidos, né? Aquele paciente idoso que fumou a vida toda e que aí, na terceira idade, acabou descobrindo a doença, né? Ótimo. Muito obrigada, doutor Moisés. Muito obrigada, doutor Hugo. Voltem sempre aqui. Sempre bom a gente falar, né, com quem está aí lidando com esses pacientes e trazendo informação que quem está assistindo sabe que pode confiar, né? E que eu sempre digo que isso aqui não substitui a consulta ao médico, mas desperta, né? Então, se você que está assistindo se identificou com algo ou conhece alguém que fuma, que já reclamou de alguns desses sintomas, compartilha esse vídeo, já encaminha, que aí a gente vai ajudar essas pessoas a decidirem, né, mudar de hábitos e buscar um profissional para fazer esse diagnóstico. Obrigada, doutor Hugo. Obrigada, doutor Moisés. A gente que agradece. E amanhã tem mais um podcast ainda aí dentro desse especial Oncologia. Obrigada.